Boa noite. Quando a Inês pediu para mim vir fazer essa palestra, me passou o tema, fiquei pensando assim, é bem amplo, né? O que eu vou falar? O que eu posso falar? Bom, a gente podia falar sobre aborto, que tal? Mas também a gente podia falar sobre suicídio. São coisas que estão em moda, né? A gente podia também falar sobre o Dória, João Dória, e a ação dele na Cracolândia, que é também, independente de qualquer tipo de política, uma ação de valorização da vida, né? Pensei e não conseguia chegar a nenhuma conclusão, desculpem, não achava jeito de vir aqui conversar com vocês. Eu pensei, por que não então olhar uma coisa que às vezes a gente esquece, né? O Livro dos Espíritos. Falei, bom, vamos lá, vamos dar uma olhada então, fazer uma pesquisa. Hoje, grande PDF, né? PDF é a salvação do mundo. Fui lá, comecei a fazer algumas pesquisas, palavra vida, especificamente. É muito interessante a quantidade de textos que tem relação com a palavra vida. E eu comecei a relacionar alguns pontos que a gente vai estar relembrando hoje e, consequentemente, vão entrar também de alguma forma nessas coisas iniciais que eu falei, como aborto e suicídio. Isso é importante porque toda vez que a gente fala em valorização da vida, a gente começa logo a ter um pensamento do que está exatamente na moda, né? E pautando o nosso pensamento no que está na moda, eu queria também lembrar a todos nós, e isso eu me cobro constantemente, que a nossa intenção, né? A nossa vontade de valorizar a vida, tanto a nossa como a dos outros, ela é muito passageira. Ela é impulsionada pela mídia, talvez, né? A mídia fala, todo mundo, uau, aborto, não. Vocês lembram quando foi aprovada a lei do aborto? Ou não foi ainda? Acontece que essa lei já foi aprovada, mas todo mundo ficou quieto, né? Porque não tinha ninguém gritando por fora, né? Não tinha nenhum ativista. Então, a maioria de nós, que somos pessoas trabalhadoras, domésticos, digamos assim, eu não estou dizendo que quem é ativista não é trabalhador de jeito nenhum, mas pode ser que tenha um interesse maior do que o nosso, na maioria das vezes, em todos os momentos. Então, muitas vezes, nós nos empolgamos com as coisas que estão sendo faladas, que estão sendo discutidas, mas a nossa empolgação, ela acaba muito rápido. Antes de começar, e vocês vão ver isso lá para frente, vamos dar um exemplo. Todo mundo aqui é frequentador da casa espírita há algum tempo, dessa ou de outras? Vocês já saíram para distribuir sopa na rua? Já? Não? É uma oportunidade maravilhosa, tá? Mas eu participei de 2 grupos. É muito interessante porque sai todo mundo naquele gás. Hoje nós vamos distribuir sopa. Aí todo mundo junta, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, aí começa a subir todo mundo, até que o trabalho acaba, né? Porque o nosso interesse muitas vezes modifica, as nossas necessidades modificam, as nossas prioridades modificam, e a gente esquece que os outros têm necessidade e vão ficando determinados conceitos para trás. Vamos distribuir cesta básica? Vamos distribuir cesta básica, junta aquela turma na empolgação, né? Mas sempre tem alguém para puxar esse tipo de atividade, que afinal de contas é um incentivo de todas as religiões para que nós, que somos seguidores, que somos ainda aprendizes, tenhamos a oportunidade de reflexão e até o interesse, talvez, de desenvolver um trabalho, dar prosseguimento. Mas o fato é que a nossa empolgação ela acaba muito rápido, ela não persiste durante muito tempo. Mas as pessoas estão debandando. Ótimo. Se as pessoas estão debandando e eu acredito que aquilo é bom, não tem por que eu parar também, não é? Mas é como eu disse, as nossas necessidades modificam,
as nossas prioridades elas são condicionadas de acordo com a época e nós vamos vivendo, talvez crescendo nessa onda que é a sociedade e acabamos esquecendo o principal, que além da caridade praticada, que é a doação de nós mesmos, a doação de roupa, alimentos, a doação do ouvido, do nosso tempo, nós temos também que ter a doação da nossa inteligência, da nossa capacidade de produção na sociedade, para que ela seja melhor cada dia que passa e não fique estagnada em velhos conceitos. Vocês já pararam para pensar se não houvesse a CLT? E também a COSA, vejam bem, não estou falando que eu sou contra a reforma dela, tá? Já vou avisando. Mas já pensou se em 1947 ela não tivesse sido assinada? Nós estaríamos ainda trabalhando na escravidão. Mesmo ela tendo sido abolida há muito tempo, nós estaríamos trabalhando na escravidão. Então hoje nós temos uma determinada mordomia, mas é justamente porque pessoas agiram politicamente, tiveram interesse por isso, e eu digo aqui que existem políticos do bem, que tiveram interesse em fazer com que os direitos à vida, ao descanso, principalmente, o direito à busca da cultura, ficassem sendo prevalecidos diante de todos. Tá? Então, vamos fazer algumas reflexões a respeito. Quando a gente fala em valorização da vida, é porque a gente tem um certo receio da morte, não tem? A gente estava brincando a respeito disso agora. Nós somos espíritas e ainda temos um certo receio da morte. Está todo mundo preparado aí? Ó, vocês vão morrer hoje. E isso não é uma praga, tá? Não me levem a mal. Mas já tenho certeza que deu um friozinho nisso. Morrer hoje, tá maluco? Tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas acontece que não tem como a gente pensar em valorizar a nossa vida sem pensar na possibilidade da morte. Se fosse assim, não existiria médico, né? Para que médico? Então vamos lá. Quando a gente pensa em morte, nós estamos pensando o quê? No esgotamento da vida física, no esgotamento do fluido vital. Aquele fluido vital que talvez a gente possa ser aprofundado isso nas aulas, nós vamos pensar que ao reencarnar, nós adquirimos, digamos assim, uma determinada quantidade de fluido. E esse fluido vital é que faz com que as coisas se movimentem dentro do nosso organismo. Então, quer dizer, pela manutenção desse fluido é que nós conseguimos manter o nosso corpo em funcionamento. Uns mais plenamente, outros menos. Tá? Então, nós poderíamos comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina. Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então vamos lá. Não tem como a gente valorizar a vida de ninguém. Não tem como a gente auxiliar ninguém se nós não estivermos bem. Já pensou em sair para a rua todo arrebentado, querendo ajudar os outros? Numa emergência qualquer, quem socorreria aqui? Então, independente de qualquer coisa, nós temos que privar pela nossa saúde física. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o fluido vital. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante. Quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Eu estou nessa parte. Eu tenho só em quantidade suficiente. Eu não sou aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã fazendo uau, vamos correr, não, esquece, é besteira. Eu faço o suficiente para me levar meu dia tranquilo, de boa, né? Mas tem pessoas que são automaticamente animadas, né? Animadinhas, né? Demais, né? Como diz o Cláudio de Barros, eu odeio gente animada demais, mas tudo bem. Nada contra as pessoas animadas. Então, daí para alguns, uma vida mais ativa. Essa vida ativa que ele fala, eu acho que é a vida daquele casal ou aquele cara da propaganda da Doriana, sabe? Porque aquele cara às 6 horas da manhã ele está sorrindo, já fez café, está dando café para todo mundo, sai, leva o pessoal para a escola, volta,
vai para o trabalho e volta, exceções, né? Mas eles existem. Então talvez ali, nessa propaganda, ele demonstre um pouquinho desse excesso de fluido vital. A quantidade de fluido vital, ela se esgota. É onde nós adquirimos mais vitalidade, onde nós conquistamos mais fluido vital? Através da alimentação. Através da alimentação nós absorvemos mais desse fluido vital, porque o fluido vital ele é inerente a toda a matéria orgânica, a todo ser vivo, né, digamos assim. Então, se a gente ficar sem nos alimentar, o que acontece? A gente vai enfraquecendo, não vai? A gente vai enfraquecendo, enfraquecendo. É como se a pilha estivesse descarregando. É mais ou menos essa comparação. Uma pilha, para se manter carregada, ela precisa o quê? Ela precisa de carga, né? Celular hoje, quem não gostaria de um celular que ficasse 5 dias ligado sem precisar carregar? Mas não, ele precisa carregar a cada determinado tempo. O nosso organismo é a mesma coisa. A falta de alimentação vai baixando a quantidade de fluido vital e nós vamos, com isso, deixando de preservar a nossa existência. Mas não vamos dizer também que por causa dos excessos a gente não danifique tudo, não é? Há uma determinada quantidade de tabus com a alimentação. Excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura, excesso disso, excesso daquilo, e nós vamos danificando o corpo, né? Mas não só o excesso de alimentação causa dano ao nosso organismo. Não só o excesso de alimentação causa dano à nossa natureza, à nossa vitalidade. Existem inúmeras coisas que podem fazer isso. Essa é apenas uma delas. Então a gente sabe que a gente pode repor esse fluido conforme ele vai se esgotando. Não estou dizendo que é o caso que na nossa velhice, quando ele já estivesse extinguindo de verdade, não vai ser impossível repor de tal maneira. É um motor. Nós somos basicamente um motor. Eu não sou médico, não sou cientista, então eu posso dizer isso da maneira mais simples, né? Nós somos um motor. Mesmo sendo abastecido, vai chegar uma hora que ele vai parar. Vai parar mesmo. Mesmo se você cuidar do seu carro, né? Aquele Fusca 62. Se você cuidou dele a vida inteira com o maior carinho, pelo uso, uma hora o motor vai parar. Ele não vai mais ter pressão dentro. Não vai ter mais condições de rodagem. O motor tem uma vantagem, a gente faz uma retífica, né? O organismo, mesmo fazendo várias trocas, mesmo assim vai chegar uma hora que não vai ter mais condições. Então o fluido vital, se a gente for parar para pensar também na questão do passe, ele pode ser transferido para outra pessoa. Uma pessoa que está com uma baixa de fluido, desanimada, ou com algum tipo de problema, não vou nem dizer energético, porque eu não sou muito chegado nisso, vibratório, afinidade com determinadas situações, a mente trabalhando de forma errada, pensamentos negativos, a gente acaba ficando meio depressivo, automaticamente há uma baixa no nosso fluido, a gente vai minando as nossas próprias forças. Um passista, um magnetizador, ele pode suprir essas necessidades momentaneamente. Então muitas vezes a pessoa entra na câmara do passe e se sente super bem, né? Quando sai. Aí quando está chegando em casa acabou, né? Já acabou aquela carga energética, ele volta de novo nos seus pensamentos, no seu pessimismo, qualquer que seja o problema, e embarca de novo na mesma baixa de vitalidade. Então, os corpos orgânicos são assim uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Vocês pararam para pensar por que a palavra foi determinada, foi colocada como fluido? Fluido. Há uma briga com isso. Não é fluido, menino, é fluido. É porque esse princípio vital, ele não é estático, ele não fica parado no nosso organismo. É ele que dá ação para o nosso corpo, para as células. O nosso cérebro, apesar dele comandar praticamente o nosso corpo todo,
Eu falo praticamente porque se torna um ato inconsciente. Ele não é capaz de deixar com que a gente determine as ações. Então, ele passa a ter atitudes autômatas, né? Autômatas, eu acho que é essa a palavra certa, tá? Se eu errei, depois vocês podem brigar comigo. Tem um livro chamado O Ser Subconsciente, do Gustavo Gilbey. Ele é muito interessante porque nós entendemos que o princípio vital, ele estagiou em todos os estados da natureza, certo? Então, começamos lá no mineral, para começar a ter um corpo físico, depois passamos para o vegetal, que é para começar a aprender a ter as sensações, ter percepções, aprender a se virar, né? Correr do sol, virar para o sol, aumentar a raiz, encolher a raiz, em busca de água, tentar absorver o necessário para a vida, até chegarmos ao reino animal. Todo esse processo, até chegar no homem, fez com que os nossos organismos internos, porque o vegetal ele não tinha pensamento, ele não falava, eu vou virar para lá porque ali tem sol. Não, ele automaticamente virava para poder fazer a absorção. Então, muitas coisas do nosso organismo, elas têm essa memória celular e elas já sabem o que fazer. Isso é muito interessante, porque nossas células morrem todos os dias, não morrem? E só as externas, né? Então, se a gente pudesse ver, nós estamos despedaçando nesse exato momento, tá? Tem coisinhas caindo aqui. E por dentro? Não é a mesma coisa? Não existem células morrendo o tempo todo? Não existem neurônios morrendo o tempo todo? Então, imagine, segundo a hipótese de Gustavo Gilbey, é que ao morrer células do rim, nascem outras. Essas células não precisam passar por uma escola para saber o que vão fazer. Elas já nascem com um automatismo para cumprir a sua função. E isso em todos os órgãos do nosso corpo. Isso é importante a gente ter de consciência, né? Porque ele faz parte do nosso desenvolvimento. Então, um motor elétrico ele vai acontecer a mesma coisa, uma lâmpada vai acontecer a mesma coisa. Conforme nós recebemos o impulso do fluido elétrico, por exemplo, no nosso caso o fluido vital, conforme nós recebemos esse impulso, as células elas se mexem automaticamente com a vitalidade dele cumprindo as suas funções. Isso para mim é bárbaro, isso é fantástico. Então, o limite do trabalho e o repouso, eles são importantes para nós? Não é uma maneira de valorização da vida? Por mais que alguém goste de dinheiro, ou por mais que alguém tenha necessidade de pagar as contas, ela não é obrigada a repousar? Porque se não repousar, o que vai acontecer? Adianta se alimentar? Não adianta se alimentar, né? Você pode se matar de comer, se empanturrar de comer, mas o teu corpo ele vai ter descanso. A estafa física vai ser muito grande, a mental vai ser muito grande. Então, o repouso ele é muito importante. Então, naquela época, o que os espíritos respondem, né? Sem dúvida, o repouso ele serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência. Nós não vivemos só do trabalho. Nós damos a desculpa que precisamos só do trabalho. Mas como que o ser humano vai adquirir cultura se ele só trabalhar? E eu falo cultura, eu não falo capacidade técnica, porque se você só trabalha, você só se interessa em pesquisar, estudar coisas da área do teu trabalho, você vai ser uma pessoa inteligentíssima na área de trabalho. Mas aí dizer que é culta, eu acho que é meio complicado. Então o descanso ele serve para isso. E o descanso não significa exatamente apenas dormir, mas ter um tempo para distrair a mente. Porque você pode muito bem descansar o corpo, mas se você não relaxar a mente, o que vai acontecer? Quem aqui dorme às vezes e acorda com a sensação de esgotamento? Esse negócio de vampirismo que teve em lugar errado à noite, eu estou cortando, eu estou abolindo isso na minha vida. As nossas preocupações são tantas durante o dia que muitas vezes nós não conseguimos nos desligar.
Nós estamos trabalhando dormindo. A gente às vezes sonha que está trabalhando, sonha que está recebendo, sonha que está pagando não, sonha só que está recebendo, né? E a gente continua trabalhando constantemente, sonha que está brigando com o cliente, sonha... Como é que a gente vai descansar desse jeito? Não tem como. Então a gente precisa desviar a atenção através de outras leituras para que a gente consiga relaxar também, além do corpo, a mente. Isso é muito importante. E se a gente trabalhasse 12, 18 horas por dia? Não que isso aconteça hoje, é claro, já passou muito tempo essa época, né? Hoje a gente não faz mais isso, né? Mas se fosse antes da CLT? Maravilha. Não quero ninguém me xingando no pensamento, não, porque às vezes a gente até percebe quando a pessoa ficou com raiva, hein? Então vamos lá. Qual o limite do trabalho? Apesar, lembra que a gente falou do fluido? Né? Uns são mais animados, outros são menos animados. Eu, quando vai chegando 5, 6 horas da tarde, eu tô pedindo, pelo amor de Deus, para mim entrar debaixo de um chuveiro, dar uma relaxada. Tem gente que quer ir até meia-noite trabalhando e não dá a mínima. Mas mesmo dessa forma, essa pessoa vai precisar de descanso. Mesmo. Ele vai perceber o limite das forças dele, ele vai perceber o momento que está se esvaindo, ele precisa repousar. Tá? Então está ali, ó. O das forças, em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Quando nós começamos a ultrapassar esses limites, o que ocorre? De praxe, hipertensão, né? Acho que se 90% da população não sofrer de hipertensão, é muito difícil, tá? Diabetes, né? Enfim, as coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia, que nós somos obrigados a viver viver através de medicamentos depois, tá? Por quê? Porque nós não soubemos limitar as nossas ações. Todo mundo aqui é equilibrado, né? Não, porque eu posso pensar que sou eu que sou bagunçado desse jeito, né? Isso pode acontecer. Então eu fui lá tentar lembrar, 74 anos, né? De aprovação das leis trabalhistas. Não são a mil maravilha, mas é o que a gente tem aí pela frente. E também não impedem a gente, apesar das brincadeiras que a gente vem fazendo, não impede, muitas vezes, mesmo regulamentada, da pessoa ter que trabalhar 12 a 18 horas por dia. Não impede. Porque, infelizmente, hoje em dia, nós não conseguimos mais ser produtivos ao ponto que a sociedade diz que é necessário, e com isso, nós temos sempre a sensação de que está faltando alguma coisa. Eu brinquei com o casal Doriana, né? Mas eu não brinquei à toa, não. Um psiquiatra da USP, ele estava falando outro dia o seguinte, fazendo uma análise superficial sobre aqueles 5 minutos de propaganda, ele falou, é impossível o cara viver com aquele sorriso. Quem está falando não sou eu. Ele falou, é impossível, por quê? O cara levantou, ele saiu, foi para a academia às 5 horas da manhã, mas o carro parou no meio da rua, acabou a gasolina, não quis pegar, ele sofreu um estresse, ele voltou, lembrou que esqueceu de comprar café, aí acordou as crianças, acordaram brigando, não acordaram com aquela cara sorridente, um abraçando o outro, acordaram brigando, foi gerando estresse, foi gerando atraso, ele saiu para levar as crianças para a escola, pegou trânsito. Quem não pega trânsito hoje? Né? E quando ele chegou no trabalho, ele teve que lidar com uma série de outras situações que atrapalharam todo o dia. E, em suma, para fazer tudo o que ele faz naqueles minutos de comercial e mais as atividades corriqueiras, precisaria de um dia de pelo menos 38 horas. Ele falou, então hoje em dia nós nos prejudicamos emocionalmente justamente por causa disso. Porque nós não sabemos deixar tarefas para o outro dia. Nós achamos que tudo tem que ser resolvido no mesmo dia. Ou seja, deixar tarefas para o outro dia não é dizer que você não vai executá-las nunca mais, mas aprender a fazer rodízio. Hoje nós vamos fazer isso, hoje nós vamos fazer isso. E nessa sequência, nada nunca fica para trás. Tá fácil fazer isso? Eu não consegui até hoje. Eu já vi essa palestra tem mais de 6 meses. Eu não consegui fazer esse rodízio ainda na minha vida.
mas eu tenho fé. Tenho fé que eu vou chegar lá. Nós falamos em tudo, né? Em aborto, suicídio, superficialmente, nós vamos falar mais um pouquinho. Mas alguém já pensou que nós ainda temos trabalho escravo? Não? Esses óculos que a gente usa, a roupa muitas vezes, né? São produzidos por trabalho escravo. Quantas oficinas de costuras a gente ouve que tem aí na região do Brás, do Paris, que são de irmãos colombianos que vêm para o Brasil, trazem familiares, amigos de lá e os escravizam aqui. Isso é uma coisa muito próxima e a gente não sabe. Ou se sabe, não dá muita mínima, né? Porque realmente não nos interessa muito, tá? No Brasil Escola nós temos um panorama disso. Se vocês forem pesquisar esse site depois, ele tem mais ou menos um panorama. E ele tem um mapa mostrando mais ou menos a região do Brasil em que se concentra o maior índice de escravidão. E está lá Paraná, Piauí, Mato Grosso, né? São áreas bem centralizadas, Amazonas, essas regiões aí. São áreas de fazenda, tudo quanto é tipo de fazenda, carguaria, né? Pasmem! No outro site aqui, ó, no jornal GGN, ele tem uma lista dos últimos 2 anos com 250 empresas listadas que praticam o trabalho escravo. Até construtora, até a área da construção civil, nós temos pessoas trabalhando em situação de escravidão. Mas é legal, né? A gente não é afetado por isso, né? Não é afetado diretamente. E a mídia também não fala, né? Se a mídia não fala, a gente também não lembra, né? A gente vai falar sobre o aborto, né? A gente vai brigar na hora que tem que brigar por causa do aborto. Mas a gente não sabe da escravidão. Então muitas vezes a gente não tem o interesse, a gente não foca nisso. Mas ela existe. Quando a gente fala em escravidão do trabalho, né? Só para não ficar tão simples a coisa, o trabalho escravo ele não atinge só adulto. Ele atinge criança, né? E com sinceridade, não é doloroso vocês imaginarem uma criança carregando fardo, né, de cana, de madeira, de batata, de café, o que quer que seja, 12, 15 horas por dia, sem direito a um banho, sem direito a uma escola? É muito triste isso, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Essas cenas são atuais, não são coisas de antes da abolição da escravidão aqui no Brasil, não, são coisas atuais. Essas imagens devem ter no máximo uns 4 anos, pelo que eu entendi na internet. E são coisas que são declaradas por ONGs a todo momento. Só que elas não chegam aos nossos ouvidos. Mas está chegando agora, o que nós vamos fazer? Nada. Nós não conseguimos fazer nada, né? Porque muitas vezes nós temos na vizinhança crianças que estão trabalhando, sabe para quê? Para sustentar os pais, né? Sustentar muitas vezes, não é uma crítica azeda, mas é uma realidade. Nós, muitas vezes na vida, à nossa volta, nós temos crianças trabalhando para sustentar os pais. Essas crianças estão fazendo um trabalho escravo em que sentido? Estão nos faróis, estão vendendo bala, estão vendendo água, né? Muitas vezes a gente compra uma certa peninha, né? Muitas vezes a gente fecha o vidro, repugnados, né? Indignados, com uma certa repulsa, com medo, né? O medo também é uma coisa óbvia. Quem não tem medo hoje de ser assaltado, alguma coisa desse tipo? Mas essa coisa, ela não está tão distante, ela não está lá no interior do Mato Grosso, ela está muito perto da gente, mas passa batido. Mas em contrapartida, nós somos pessoas boas, não somos? Nós damos comida para a cesta básica. Nós damos roupa também, não damos? Fazemos doação de roupa quando é preciso. Olha, nós estamos a campanha aí do cobertor, né? Mas por que agora, na época do frio, todo mundo se movimenta? Por que a gente não começou
ou juntou, ou forçou os governantes a fazer alguma coisa antes, de forma que não se precisasse correr atrás de cobertores no frio. Porque a gente só lembra na hora que precisa. Vocês vão ouvir bastante isso hoje. Questão 829 do Livro dos Espíritos, tá? Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? Se hoje nós não temos necessariamente essa propriedade declarada, nós temos ela fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. Mas vamos modificar, vamos colocar na simplicidade, por baixo dos panos, tá? Nós temos essas situações por baixo dos panos, então elas não estão declaradas. Como por baixo dos panos? Essas situações de escravidão, muitas vezes elas não estão mais diretamente nas empresas, naqueles que têm o poder necessariamente, mas elas estão sobre o jugo dos próprios familiares. Hoje em dia, muitas vezes, e é o exemplo que eu dei das crianças no farol, os pais acham que os filhos são escravos. Não estou dizendo que tem que dar tanta liberdade também, né? Mas às vezes os pais acham que são escravos e tem que usufruir deles até uma certa idade, porque necessariamente eles foram obrigados a doar de si, gastar tempo, gastar dinheiro na criação deles. Parece uma coisa muito fora da realidade pra gente, não parece? Porque ninguém aqui, eu imagino que seja assim, mas nós vemos a crueldade aí fora de uma maneira fora de série. Então, é contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza, à lei humana, que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. A cena, e isso não é difícil de acontecer, são os filhos acompanhando os pais em corte de cana, em corte de lenha, em diversos tipos de plantações, sem horário nenhum para iniciar o trabalho, ou talvez até com um determinado horário para começar, coisa normalzinha assim, 3h30, 4 horas da manhã, e acabar às 8 horas da noite ou mais, né? E os filhos já nascem nessa situação, vivem nessa situação e não sabem mais como se livrar delas. Não há perspectiva mais. Theodor Adorno, ele tem um livrinho interessante chamado A Indústria Cultural. Nós achamos que a escravidão ela está só aí, fora do nosso alcance? Nós batemos cartão todo dia. Eu só estou falando que a gente precisa refletir a respeito. Por quê? A indústria cultural que Adorno cita são as necessidades que são impostas na nossa vida. E essas necessidades, elas são impostas de uma maneira tão efetiva que nós passamos a achar que é só aquilo que vai causar prazer, que vai proporcionar prazer à nossa existência, fazendo com que nós passemos a consumir insanamente. E quando eu falo consumir insanamente, eu não estou falando em roupa, em sapato, em tênis, em relógio. Eu estou falando em bens duráveis. Eu estou falando em coisas que são tão corriqueiras como, por exemplo, ter direito a uma energia elétrica e uma água. Que se nós, com toda a capacidade que nós temos de trabalho, de articulação, nós ficarmos fora do mercado de trabalho, nós somos chutados da sociedade. É possível isso? Vai lá, fala para a Eletropaulo assim, depois de um ano: olha, eu não arrumo emprego. Sabesp, para mim é a Nextel, né? Para outros pode ser a Vivo, a TIM, qualquer coisa, né?
Mas esse não é um bem de necessidade, o telefone celular. Mas a água e a luz é. Né? A pessoa, qual a casa hoje, qual de nós hoje se imagina sem ter água potável? Né? Que não seja água totalmente potável, mas uma água que dê para se tomar um banho. Isso dentro de nossos lares. E se a gente olhar à nossa volta, quantas pessoas hoje, na periferia, que não é tão distante dos prédios que a gente vive, não tem condições de tomar um banho todo dia? Ou, olha só que interessante, não tem um banheiro ainda. Alguém se imagina sem um banheiro? É meio difícil, né? Mas não tem. Então a valorização da vida, muitas vezes, ela está ligada não só às nossas necessidades, só que a nossa vida, a nossa sociedade, ela nos empurra de tal maneira para que a gente consiga sobreviver, que infelizmente nós desviamos o nosso foco. E o nosso foco não é conseguir se sobressair, se manter dentro da sociedade, mas o nosso foco é ser cada dia melhores. Se nós estamos encarnados e não temos ainda essa consciência de sermos cada dia melhores, e eu não estou falando de ser bonzinho dentro de casa, não, de sorrir para o filho, para a mãe, para o pai, porque isso é uma coisa ética, nós temos que ser, né? Porque se a gente não abrir exceções dentro de casa, mesmo com as discussões que ocorrem invariavelmente, a gente sai da ética e a gente perde todo o sentido de estar dentro de uma família. Mas eu estou falando de olhar para a sociedade à nossa volta, de nos doar, dar um pouquinho de nós, de forma que o outro também tenha a perspectiva, né? E doar um pouquinho de nós, aí eu retorno, não é dar roupa, aquela roupa que eu não quero mais, é dar o nosso tempo. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto muito interessante que se chama Provas Voluntárias, o verdadeiro silício, né? Ali é muito interessante a gente observar, porque antigamente os cristãos, eles não se autoflagelavam com chicotes, com um monte de coisa. Esse tipo de silício, ele é desnecessário, sempre foi, mesmo naquela época. Mas o silício proposto pela hipótese cristã é dar do nosso tempo, daquilo que nós achamos que vai nos fazer falta de verdade. Repartir o pão, que nós temos pouco, é bom, tá? Mas doar do nosso tempo, ser voluntário, ser interessado por aqueles que têm menos condições e menos possibilidade de crescimento, é uma tarefa nossa, é uma tarefa de nós, quando temos o mínimo de despertamento a respeito dessas coisas. E nós muitas vezes esquecemos, porque nós não temos tempo. Instinto de conservação. Por que eu coloquei instinto de conservação aí? É da natureza do ser humano ter o instinto de conservação. Numa situação de perigo, o que vocês fazem? Eu, pelo menos, tento me proteger. Seja qual for o perigo, na hora o meu instinto vai ditar o que eu devo fazer, nem que seja correr, tá? Mas é um instinto de preservação, eu vou ditar isso. A atualidade, quem aqui sai na rua e corre o risco de ser comido por um leão, um dinossauro? Nós não estamos mais nessa fase, né? Pode ser que lá na época das cavernas, que eu até mostrei um desenho, aqui, nós estivéssemos nessa condição, o instinto de conservação. Eu preciso me abrigar, não preciso me abrigar? Tem as cavernas, não tem? Eu preciso comer, eu posso pescar, eu posso caçar, e ali é a lei do mais forte. Naquela época, se não fosse pego por um dinossauro, você poderia caçar um bicho menor. Não é assim? Eu imagino que é assim, pelo menos é isso que os filmes nos mostram, não é? Eu imagino que seja isso. Hoje em dia, quais são os nossos abrigos? São as casas, não são? São os apartamentos. Como
nós conservamos isso? Simplesmente nós entramos lá, como entrávamos numa caverna, e nos estabelecemos? Não, hoje em dia isso se chama invasão. O que nós fazemos? Nós compramos as coisas. E eu não vou nem entrar no mérito do preço de determinados itens duráveis, tá? Mas para nos manter dentro desse estabelecimento, sob uma proteção, nós temos que mantê-lo em dia com os seus pagamentos. Senão o que acontece? Rua. Não é assim que funciona? Ou eu estou muito fora da realidade? Eu posso estar fora da realidade, né? Mas isso acontece. Então nós precisamos hoje trabalhar muito para manter as coisas que nós temos. Nós saímos caçando na rua? Não, tem o Carrefour, né? Tem o Carrefour, tem o Walmart. Alguns anos atrás eu fui num sítio da minha tia e eu adoro galinha, né? Adoro galinha caipira, é fantástico, o gosto, o sabor é outro, né? Aí minha tia falou assim para mim: Anselmo, meu sobrinho querido, pega lá aquela galinha e mata. Que legal, né? Ô, meu tia, tá brincando comigo? Não, mas você não gosta de comer? Não, não misture as coisas, por favor, né? Comer uma coisa, matar é outra. Falei, tá tudo bem, eu vou lá pegar. Peguei a galinha. E lá o que eu tenho que fazer, tia? Torce o pescoço da galinha. Tá bom, tia. E lá, alisa o pescoço da galinha, Peguei, comecei a torcer, falei, não desista, eu vou ali no mercado, eu compro uma linguiça, um frango, a gente come, pode deixar que eu mato, tu é muito frouxo mesmo, né? E matou. Mas a gente não precisa mais fazer isso, precisa? Não, a gente não precisa, mas a gente precisa trabalhar muito. Então a nossa lei de conservação hoje, ela está muito ligada no aspecto do trabalho. Se na época das cavernas nós passávamos tensões enormes, com medo de ser comido por um bicho maior, hoje nós passamos tensões enormes de ficar desempregado, de ficar desatualizado e por aí vai. Então isso ainda faz parte da lei de conservação como um todo, em relação até ao cuidado da nossa saúde. Que uma coisa vai estar encadeada, apesar de eu estar separando tudo, uma coisa está totalmente encadeada na outra, né? De repente fica louco mesmo. Tá aqui. São as palavras que a gente mais ouve hoje em dia, não é? Pelo menos algumas delas, né? Sustentabilidade, produtividade e qualidade de vida. Então, sem dúvida, eu retornando à questão do Livro dos Espíritos, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo. É também necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência. Enquanto nós só pensarmos em sustentabilidade, só pensarmos em produtividade e a qualidade de vida relacionada ao nosso bem-estar físico, a coisa vai de mal a pior. Aqui, vejam bem, eu não estou pregando que é para a gente largar os nossos trabalhos e viver como hippies, de artesanato, alguma coisa desse tipo. Não, de forma alguma. Mas a gente tem que repensar muito quais são os nossos objetivos e como nós vamos conduzir a nossa vida, se é que a gente quer ter uma vida lá na frente. A gente tem que pensar sobre tudo isso. Também porque chegar aos 50 anos com um balão de oxigênio não deve ser muito bom, né? E eu não estou fazendo uma brincadeira à toa com isso, não. Porque pessoas que ultrapassaram, exageraram em algumas coisas na vida, né? Vamos dizer, alguns vícios, há uma grande possibilidade de chegar muito deficiente no final da sua vida. Talvez nem tanto no final, né? Ali pelo meio. Nós falamos do aborto, lembra no começo? Não temos que valorizar essa questão o tempo todo? Como que nós vamos convencer as pessoas que não são espíritas, né, que não é legal fazer o aborto? Nós precisamos, no mínimo, conhecer a base disso daí. Não é simplesmente falar, porque religiosamente e juridicamente essa discussão é muito grande, né? A igreja fala que não pode fazer aborto,
porque é uma dúvida, ou porque Deus não quer, ou porque é pecado. O espírita fala que não pode fazer aborto, porque tem que valorizar a vida, porque pode ser que o espírito fique obsidiando a pessoa, porque era uma programação reencarnatória. Mas não, a gente precisa conhecer um pouco mais a fundo, para quando as pessoas chegarem até nós temos material suficiente para esclarecer de tal forma que ela olhe para ela antes, como ser humano, e falar: puxa, eu não mereço passar por um aborto, porque é perigoso. Pode ser bonito essa ideia, talvez em livros ou da forma como é contado por algumas pessoas, mas a maioria dos locais são clandestinos, é absolutamente perigoso. Não se sabe o que se dá para tomar, quais são os procedimentos invasivos, né? A higiene local a gente não sabe. Então a gente tem que tentar fazer com que a pessoa valorize a ela mesma. E o que nós conhecemos sobre isso? Nós precisamos ir um pouquinho mais a fundo, né? Até porque, se nós estivermos nessa situação, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar com os pés no chão, com a situação real, encarando a situação real, ou nós vamos encarar ainda religiosamente o fato? Nós não podemos esquecer também que aquele que faz aborto é uma pessoa ignorante ainda, é uma pessoa que está pensando num lucro fácil, e é um lucro que vai embora de uma maneira muito rápida também. Vai precisar fazer muito aborto para poder ficar bem na vida, tá? Essas pessoas, elas são abordadas para esclarecimento ou para convencimento que a vida é muito maior do que umas dezenas aí de reais? Na maioria das vezes não. Eu acredito até que se chegar a conhecer alguém que faça aborto, a gente vai ficar meio assim, né? Mas vamos ter coragem de chegar lá e conversar com ela e falar: olha, vamos refletir, podia ser uma filha sua, podia ser alguma coisa desse tipo, indo para outro lugar. Então é uma questão cultural, é uma questão de todos nós como sociedade crescermos e nos amparar mutuamente, não tem para onde correr. Então, é crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência, de expiação e de missão. Aí é que está o mal. Em caso de legítima defesa, escuta a Deus o assassinato? Mas qual aborto é ilegítima defesa? A menos que a mãe esteja passando por algum problema e possa vir a falecer também. Aí fica a grande dúvida, né? Aborto, mata a criança, ou deixa a criança nascer e morre a mãe, e agora? O Livro dos Espíritos responde isso também, que é para nossa reflexão. Isso aí vocês vão procurar depois, né? Não fica muito fácil também, né? Ficar falando tudo não dá, né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Tá lá, Livro dos Espíritos, hein? Há crime sempre que transgride a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E aqui ele não está falando de religião, ele está falando de existência, de possibilidade de existência, apenas isso. Então, se nós como espíritas agirmos como espíritas e deixar um pouco a questão religiosa de lado, nós vamos poder sim conversar com as pessoas em pé de igualdade e com uma grande possibilidade de convencimento, para que elas se desiludam da prática do ato. Suicídio, né? Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Quantas vezes, né, a gente vê os sinais de pessoas falando: olha, eu estou cansado. Apesar que nem todo mundo que fala que está cansado, por exemplo, eu falo cansado porque eu estou cansado o tempo todo, que eu estou de saco cheio o tempo todo, mas eu não quero me matar, não é por aí, né? Mas tem pessoas que dão esses sinais e vão fazer. Vai chegar uma hora que vai chegar num ponto tão alto o desgosto que vai acontecer. E muitas vezes a gente acha que é frescura, que é brincadeira. A gente só não sabe quanto tempo leva-se para se chegar ao ato.
Mas nós não paramos para escutar, nós não paramos para, de repente, entender se realmente a pessoa está passando por algum problema ou se é algo corriqueiro, um rótulo de fala que ela usa constantemente. Porque quando nós pararmos para ouvir as pessoas de verdade, nós vamos identificar qual que é o problema. Nós não vamos estar se metendo na vida dela, é diferente. Nós vamos identificar qual é o problema. E através disso, através da amizade, através dos bate-papos, há uma grande possibilidade de fazer com que essas pessoas modifiquem o pensamento. Já tiveram a oportunidade de fazer isso? Não ainda? Dizem que fazer a caridade não é simplesmente sair doando marmitex na rua, mas é não perder a oportunidade de fazer o que é certo. Só isso. Se nós como espíritos absorvemos isso, nós vamos longe. Agora, se ficarmos fazendo caridade, distribuindo roupa, marmitex, sopa, achando que na próxima existência nós vamos estar melhorzinho porque a gente deu sopa, a coisa tá ruim, hein? Tá ruim. Pode ser que estejamos piores. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções do mundo, tá? Então são várias situações, tá? O cara que quer tirar a vida porque ele está desgostoso, o cara que quer tirar a vida porque ele está com medo de outro, a pessoa quer tirar a vida, né, porque ela está com vergonha de um ato que ela cometeu. São muitas as possibilidades e elas ocorrem por falta de apoio, por falta de amparo. E nós não podemos esquecer que para aqueles que provocaram as situações, eu coloquei só provocaram, tá? Eu não coloquei os que foram omissos nas situações visualizadas e não fizeram nada. Do tipo, não é da minha conta, eu não tenho capacidade de fazer nada, quando todo mundo tem capacidade de fazer alguma coisa. Nós não sabemos, inconscientemente, quais são as nossas capacidades. A gente tem uma vaga noção daquilo que a gente consegue fazer hoje. Uma vaga noção, tá? Porque com o interesse pessoal a gente pode sim ajudar de uma maneira muito efetiva os outros. Agora, reencarnacionistas que somos, será que nós não temos conhecimento o suficiente para orientar as pessoas que estão à nossa volta numa determinada necessidade, para dissuadir ela de se matar ou de praticar um aborto? Para até pegar um empresário hoje, né, aos pouquinhos, conversa daqui, conversa dele, e fala: olha, você está escravizando o seu funcionário, né? Não, se você falar assim, você vai para a rua também, é claro, né? Mas aos pouquinhos a gente vai mostrando as coisas. Nós temos ferramentas para isso, e as nossas capacidades, elas estão muito dentro do nosso inconsciente. A gente não pode ter medo delas. Caridade ou justiça, né? O que se deve pensar da esmola? Alguém aqui dá esmola? Minha esposa, ela trabalhava na área social de um centro lá da região de Carapicuíba, e ela conhecia muita gente mesmo. Então ela tinha que fazer visita nas casas, tal. E ela falava: meu Deus do céu, eu preciso de uma intuição, uma inspiração para saber quem eu ajudo de verdade. Porque imagina que alguém vai fazer uma visita, um fiscal do imposto de renda resolve bater na porta da casa de cada um de nós e fala: eu vim fazer uma investigação para ver se de repente não tem nada aí, né, camufladinho e tal. Nós que somos pessoas boas, nós vamos deixar tudo aberto ali, né, para que ele veja, é claro. Mas muitas vezes ela ia fazer visita e as pessoas estavam ali numa situação deplorável, sabe, de sofrimento, né? A casa toda bagunçada, desorganizada, faltando móvel. E infelizmente ela ficava sabendo depois que essa não era a realidade, que era só no dia da visita que acontecia isso. Depois as coisas voltavam ao normal, móveis, eletrodomésticos, tal, tudo bonitinho, tá? A questão aqui não é julgar, mas é saber se aquilo que eu estou dando é necessário para aquela pessoa. Chegou a um ponto que ela falou assim: bom, Deus, se eu tiver que dar uma esmola, ajudar alguém, eu vou dar. Se ela usar da forma que ela queira, o mau uso que seja, é problema dela, a minha parte eu fiz. O que aconteceu? Eu não estou querendo ser místico nesse momento, mas começou a bater pessoas na nossa porta pedindo cesta básica.
E eram pessoas que ela já tinha visitado e ela sabia que não precisava. Foram muitas, foram várias semanas seguidas passando essas pessoas na porta, né? Aí ela conseguiu fazer o trabalho que ela precisava e direcionar as doações para quem realmente precisava. E a gente? Quando a gente fala, passa no farol que eu falei, que às vezes a gente fecha o vidro, e eu falei até num determinado tom de julgamento, será que aquela criança está sob o império de escravidão de um adulto? Ou será que ela realmente está precisando? A gente não sabe. A gente não tem como saber. Mas o fato é que de repente a gente pode doar sim algumas moedas, alguma coisa que dê para completar, e se for verdade a sua necessidade, vai saciar ela naquele momento, não vai? Mas se não for verdade, nós fizemos a nossa parte, não fizemos? Pelo menos é assim que deveria ser. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Ah, vocês estão lendo, não vale. O de viver. O de viver. Sempre é o direito de viver. Então, o que nós sabemos hoje? O que nós entendemos? Tem pessoas que têm mais vitalidade e menos vitalidade. Consequentemente, nós vamos ter pessoas também que têm mais inteligência e outras menos nesse momento. Mas não estou dizendo que são idiotas, alguma coisa desse tipo. Não, estou falando que nesse momento a sua existência ela está numa determinada limitação. Talvez até para que ela possa valorizar a própria inteligência. E o que seria de nós, que talvez nos consideremos um pouco mais inteligentes, se nós não estendermos a mão para trás e puxarmos juntos, para que todos possam se desenvolver de alguma coisa, ou de alguma forma? Nós não estaríamos valendo de nada. Eu sou de uma época, é até engraçado falar assim, né? Já estou com 50 anos, nem percebi. Eu sou de uma época em que os profissionais de caldeiraria, quando eu entrei, eles não ensinavam os macetes do trabalho que eles sabiam. Não ensinavam. Tinham medo. Tinham medo de perder os empregos. Isso acontece hoje ainda? Acontece. Sabe por quê? Porque nós, na maioria das vezes, continuamos egoístas. Continuamos egoístas. Nós não conseguimos identificar que o teu conhecimento dele, do outro junto, vai fazer com que a empresa ou o grupo se fortaleça. Mas nós continuamos individualistas, né? E o individualista ele quebra sozinho, sempre, sempre, sempre. Então é isso. Qual a nossa obrigação a cada existência? Essa já está decorada. É sermos pessoas cada vez melhores. Só isso. Como que a gente pode valorizar a vida? Sendo cada vez melhores, observando melhor a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. Só isso. Então, brigadão.